Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu nunca fiz um vídeo assim nesse canal, que é um vídeo respondendo perguntas de maternidade. Só que esse vídeo ele vai ser mais diferente ainda, porque essas perguntas simplesmente não foram feitas pra mim, eu vim aqui dar a minha opinião que ninguém pediu. São perguntas que foram feitas por uma outra youtuber, a Elisa Lange, de mães de primeira viagem, né? Ela também aborda bastante esses assuntos no canal dela. E eu achei as perguntas bastante interessantes, então eu vim aqui também responder e dar a minha opinião. Então, bora para as perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: babá eletrônica à noite, deixa o visor ligado o tempo todo? Bom, quem me acompanha aqui, quem me segue, conhece o meu e-book, o Enxoval de Bebê Simples e Prático, sabe que eu nunca usei babá eletrônica com os meus filhos. Durante todo o período da vida deles, que eles precisaram de mim de madrugada, eles estavam no quarto comigo, né? Precisaram de mim, seja porque estavam acontecendo algum despertar ou porque eles ainda mamavam de noite. A minha filha, como eu também já contei aqui, fez o desmame total junto com o desmame noturno. O meu outro filho, ele fez o desmame noturno depois e fez o desmame total. Então, quando ele foi dormir no quarto dele, ele já tinha feito o desmame noturno, ele dormia a noite toda, mas ele ainda mamava de dia. Então, os meus dois filhos, quando foram pro quarto deles, já dormiu a noite toda. São quartos próximos, né? Porta com porta. Então, mesmo que a gente, nos dois quartos, dormindo com ar-condicionado, a porta fica encostada, né? Não fica fechada, lacrada, então se eles choram eu consigo escutar. Isso raramente acontece, é tipo assim, uma vez a cada 2 meses eles acordam pra fazer xixi, já que os dois também já são desfraldados. E a bebê pequenininha dorme comigo, né? Dorme no berço comigo, no quarto. Eu também não sou a favor de cama compartilhada, quem me segue também sabe. Então, nunca senti necessidade de ter babá eletrônica. Na verdade, eu gostaria de ter, mas não é nem pro sono noturno, é para sonecas do dia, para eu estar do lado da casa, o bebê tá do outro lado e eu saber o que tá acontecendo. Porque às vezes a gente tá com uma máquina funcionando, um liquidificador batendo, a gente, será que o menino tá chorando? Aí desliga. Aí vai, não tá. Mas, não, essa pergunta, não vejo muita necessidade de babá eletrônica na minha realidade, então não tem nem como eu responder direito. A próxima pergunta que ela recebeu, e eu também vou responder, é: como vestir o bebê neste calor? Bebê de 1 mês. Então, vamos lá. Hoje em dia, menos, mas as gerações anteriores achavam que os bebês simplesmente não sentiam calor. Mas eles sentem sim, eles sentem muito calor, eles ficam todos vermelhos, empolados, e fez muito calor, né, recentemente. Como vestir um bebê de 1 mês para o calor? Eu sempre tive bastante dúvida mais pro frio. Com o calor, é usar menos roupinhas mesmo, né? Eu não sou a favor de jeito nenhum de deixar o bebê só de fralda. Você não vai chegar na minha casa e vai encontrar os meus filhos só de fralda. Eu não gosto. Eu não gosto de, soltar você e as crianças. Não gosto de estar em casa e ver a criança de fralda. Pra mim, dá uma sensação de desleixo, de deixou, assim, de qualquer jeito. Eu sei que muita gente gosta e que o bebê fica fresquinho, mas é uma coisa, assim, que eu tenho certa aversão, inclusive, né? Mas o que eu faço? Coloco o body de manga curta. Aqui na minha casa, felizmente, nós temos a possibilidade de dormir, né, com o ar-condicionado ligado no quarto. Isso faz toda a diferença. Então, eu coloco bastante roupa no bebê, já que nós não usamos cobertas, mas que o bebê fique aquecido. Mas, no caso de... se não tivesse essa possibilidade, né, eu colocaria menos peças no bebê, pra ele ficar fresquinho durante a noite. Provavelmente também usaria um ventilador, que também não tem problema, o ventilador estiver limpinho, não faz nenhum mal. E uma coisa muito interessante, né, que ela diz no vídeo dela e que eu vou repetir aqui, é que pra você verificar a temperatura do bebê, se ele tá confortável, você não vai ver pelas mãozinhas e pelos pezinhos. Mãozinhas e pezinhos de bebê, isso é uma coisa assim muito sabida, são gelados. Mãozinhas e pezinhos de bebê são gelados. Então, se você for sentir, ele vai estar gelada de alguma maneira, não, mas isso não quer dizer que o bebê vai estar com frio, vai estar sofrendo. O jeito certo de ver se o bebê tá com uma temperatura boa é botar a mão aqui, né, na parte mais do tórax, do corpinho, e conferir se ele tá confortável para aquela situação. Mas os bebês, no geral, eles sentem bastante calor, sim, e a gente precisa cuidar para eles não ficarem muito vermelhos e muito empoladinhos. A terceira pergunta eu achei muito interessante, que é: qual fralda pedir em chá de fralda? Uma fralda que seja acessível, já que você também não quer, né, explorar seus convidados, já que você já tá fazendo um chá de fralda para pedir fralda. Eu nunca fiz chá de fralda, mas tenho dicas sim de fraldas acessíveis. Atualmente eu tenho um novo hobby na minha vida, até pra
pro canal, né? Que é testar novas marcas de fraldas que eu acho com um preço bom na Amazon, que entrega na minha casa, é uma facilidade ótima. E eu tenho testado muitas, mas a minha preferida do momento, de qualidade, custo-benefício, que eu consigo achar com preço assim, 70 centavos a tira, né, no pacote, é Pompom. Tenho gostado muito de usar a Pompom, então eu pediria sim. É óbvio que a minha preferida da vida é a Pampers verde, a Pampers vermelha também é muito boa, mas nem sempre tá com preço bom. Mas você pode colocar ali na lista se você ganhar, né, vai ser ótimo. Se tiver algum convidado um pouco mais generoso, que tem uma condição melhor, vai ser ótimo. Mas ultimamente eu tenho testado umas fraldas baratas que tem me surpreendido bastante. Eu testei a Cremer também, que eu gostei muito. Eu vou trazer os reviews pro canal em breve, então fica essa dica. Ultimamente a Pompom tem sido uma marca acessível e muito boa que eu tenho testado. Viagem com bebê de 5 meses, o que levar? A inscrita dela, inclusive, colocou: tô perdida e com medo. É uma idade muito boa pra viajar com o bebê, porque você não precisa se preocupar com a alimentação, principalmente se você vai ficar em hotel e tem que comer em restaurante. Se você vai viajar pra casa de parentes, isso é um pouco mais tranquilo, né? Quando o bebê já come, porque você pode fazer a comida, você sabe quem fez a comida. Mas com o bebê de 5 meses não tem isso, então leva os peitos, né? Brincadeiras à parte. Se seu bebê só mama no peito, isso é tranquilo, ele vai estar ali com você. Se o seu bebê toma mamadeira, algum tipo de fórmula, você leva tudo que você precisa para preparar as mamadeiras dele. Também isso não vai ser um grande problema. Vai ser um pouco mais laborioso, trabalhoso, mas nada que se compare a ter que pensar na alimentação de um bebê fora de casa. Como eu disse, principalmente se você for para ficar em hotel e ter que depender de comida de restaurante. O que você tem que se preocupar é com a temperatura do local que vai estar para montar, né? A malinha do bebê, as suas roupas também, e levar coisas pra divertir o bebê, né? Acho que os próprios passeios, se é uma viagem, já vai ser muito interessante para um bebê. Bebês adoram passeios, mas brinquedinhos, chocalhinhos que façam barulho também, né? Tudo que pra manter o bebê mais confortável, pra tirar menos ele da rotina possível, não perder as sonecas, isso é muito importante. Saber que o bebê pode estranhar o lugar, pode estranhar o ambiente, o clima, o lugar onde ele vai dormir, tá aberto a isso, ele pode não ficar tão simpático assim, isso é o mais importante, né? Você tá aberta a essas possibilidades, que seu bebê pode vir a dar um pouco mais de trabalho, ele pode sim adoecer, mas não é pra ficar encucada. Eu viajei com a minha filha mais velha, ela tinha 4 meses, nós fizemos uma viagem longa de carro, eu achei na época muito trabalhoso, muito difícil, hoje eu olho pra trás e falo, o quê? Foi nada, foi ótimo. Viajei de avião com a minha filha mais velha também várias vezes, inclusive na pandemia, né? Nós fizemos viagem de avião com máscara e foi super tranquilo. Com o meu filho do meio, nós viajamos menos, até hoje, ele tá com 2 anos, mas pretendo viajar muito mais com os 3. O que acha daquele coeiro com velcro para fazer o charutinho? Qual o melhor pro calor? Bom, vamos lá, alguns pontos são importantes. Coeiro com velcro para fazer o charutinho. Existe e facilita. Eu nunca usei com velcro, mas quando eu tive minha primeira filha, eu ganhei um que tinha um botão. E sim, gente, facilita. O negócio é feito para facilitar o charutinho e ele facilita. Mas o que acontece? Ele foi emprestado na época, não era meu, eu devolvi para a pessoa que me emprestou quando a minha filha cresceu um pouco. E para os meus outros filhos eu não cheguei a usar esse com velcro, nem com o botão que eu tinha usado com a minha primeira filha. Eu fiz o charutinho, porque o charutinho é ótimo, né? Para várias coisas, alivia cólica, o bebê se sente aconchegado. Então eu fazia o charutinho sim com os coeiros que eu tinha. Se você vai comprar coeiros, compra um com velcro ou com botão para facilitar o charutinho. Mas como no meu caso eu tinha vários, né? Eu não ia comprar um a mais só para ter essa facilidade, já que com os outros também serviria. Pro calor eu acho assim um pouco complicado. Se você tem a possibilidade de manter o bebê, principalmente aquele de 1 mês, né, menos de 2 meses, num lugar com a temperatura controlada, um ambiente que tem ar-condicionado, vai ser muito bom, porque aí você pode fazer o charutinho. Agora, se tá muito calor, você tem que pensar muito bem no tecido ou até repensar o charutinho, porque o bebê pode ficar mais incomodado com o calor que ele vai sentir do que confortável com a segurança ali, né, o aconchego
do charutinho. Outra pergunta que ela recebeu que eu achei muito interessante é: com quantos meses você começou a amamentar deitada? Então vamos lá. Na minha primeira filha eu amamentei deitada na maternidade, na maca da maternidade, na cama da maternidade onde eu estava. Bom, vamos lá. Eu não gosto de amamentar deitada. Eu acho que, assim, existe muita gente que fala que amamentar deitada pode dar otite do bebê, e tem gente que fala que isso é mito, que isso não acontece, mas eu não acho muito aconselhável amamentar deitada, porque mães que amamentam bebês muito pequenos estão sempre muito cansadas, que amamenta muito, você ainda tá se recuperando do final da gestação, do parto, de toda aquela correria. Então, o que pode acontecer, dando otite ou não dando otite, você pode adormecer e adormecer em cima do bebê, e isso vai ser, sim, um grande problema. Então, vamos lá. Minha primeira filha, como eu disse, eu amamentei deitada na maternidade, porque ela dormiu a primeira noite toda assim, né? Eu amamentei. Na segunda noite ela não dormiu nada. E aí chegou uma hora que eu não estava aguentando mais. Eu tava dormindo em pé, sabe quando você dorme em pé no ônibus? Tava dormindo em pé ali, deitada, né? Sentada na maca. E aí foi meu esposo que falou: amamenta deitada. É a solução que vai ter, porque ela só queria ficar agarrada comigo. Então foi aí, eu amamentei ela deitada várias vezes durante todo o período da vida dela, de 1 ano e 8 meses que ela mamou. O meu segundo filho eu também amamentei deitada muitas vezes, menos que a primeira e um pouco depois, mas também foi logo no início. Minha terceira filha tem 4 meses e eu nunca amamentei deitada. Com ela eu consigo, assim, me organizar os períodos das mamadas e o meu descanso. Ela foi tranquila, então eu nunca amamentei deitada, eu não pretendo amamentar deitada por isso. Mas, assim, se você se sente segura, se você acha que você não vai dormir, não vai adormecer, não vai acontecer nenhum acidente ali, não existe nenhum problema, né, de você amamentar mesmo com um bebê bastante novinho. Quando devo fazer enxoval, adquirir as coisas? Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, que também é conteúdo do meu e-book, o enxoval de bebê simples e prático, que eu chamo de cronograma, né, de enxoval de bebê. Eu te dou um norte, o vídeo é muito interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição para esse vídeo, porque eu faço uma tabela, e essa tabela inclusive tá no vídeo pra pessoa printar. Várias pessoas assistiram e comentaram lá, né, que foi muito interessante essa organização que eu dei de tempo pra você fazer o seu enxoval de bebê e deixar tudo prontinho pra não ter estresse, pra você não se descabelar, pra você não achar que tem que fazer tudo antes do 4º mês, ou tem que deixar tudo pro final, ou você deixou pro final. Mas enfim, eu tenho essa tabelinha que eu divido por categorias pra te ajudar também a comprar itens mais caros primeiro, ou itens pra fazer depois que você já souber o sexo. Eu vou deixar aqui. E vou deixar também esse vídeo que tem essa tabela, que vai ajudar muito. Aí ela recebeu um comentário, né? Vi que você renovou o seu guarda-roupa. Quais dicas para as roupas de amamentação? Eu adoro esse assunto. Eu também tenho um vídeo aqui no canal de roupas de amamentação. Foi um vídeo que eu fiz assim bem no início do meu canal, dando dicas para amamentação discreta, já que como você amamentar em público sem sair mostrando tudo. Isso é muito importante para mim e eu sei que é muito importante para muitas pessoas também, então achei muito válido dar as dicas que eu tinha acumulado ao longo desses anos. Existe todo um jogo em cima de roupas para amamentação. Existem roupas próprias para amamentação. Eu nunca tive nenhuma roupa própria para amamentação. Essas que tem abertura aqui, ou que a roupa vai até aqui, tem uma coisinha que levanta. Assim como o coeiro de velcro é uma coisa específica que foi feita pensando naquilo, então ela deve ajudar muito e sim. Mas não existe uma necessidade muito mirabolante de você ter essas roupas para sua amamentação dar certo. Na verdade, isso é mais simples do que a gente imagina. Se você tá com 2 peças, como eu tô agora, assim, uma blusa e um short, levanta a blusa. Eu gosto muito de amamentar com 2 peças quando eu tô na rua. Porque você tá com uma blusa, uma saia, uma blusa, uma calça, uma blusa short, você levanta aqui, expõe só a parte que o bebê precisa colocar a boca pra amamentar e fica muito discreto. Mas eu uso muitos vestidos também. Eu gosto muito de vestido, eu sou do time do vestido, como eu disse lá naquele vídeo que eu vou deixar no box aqui. E vestido, se for transpassado, dá pra você fazer assim, ou se ele tiver uma alça, dá pra você fazer assim, ou se ele tiver manga princesa, dá pra você fazer. Mas, pra mim, isso exige um pouco mais de manobra pra você fazer isso sem se expor tanto e com um paninho por cima, porque você tá, né, você vai abaixar, o bebê vai mamar aqui, mas você vai ficar toda exposta. Eu não gosto dessa ideia. Então, eu amamento sim na rua, porque, como eu disse, na maioria das vezes eu tô de vestido, mas
eu faço uma jogada um pouco mais elaborada, vamos dizer assim, né? Pra segurar o bebê, expor o peito, colocar o paninho e ficar ali amamentando. Mas no geral, gente, não existe muita dificuldade em roupas para amamentar, não. Desde que você não esteja com o vestido tubinho, todo fechado aqui até embaixo, a maioria das roupas dá pra gente expor o peito, né? Muitos decotes de vestido também facilitam, então é mais simples do que a gente imagina. Assistam aquele meu vídeo. O que você faz com as roupas que não servem mais? Doa ou vende? Eu faço um pouco dos dois. Eu vendo sim no Cresci e Perdi. Na verdade, eu nem chamo de vender, eu chamo de trocar. Porque eu já até fiz um vídeo aqui, né, no meu canal, mostrando as compras que eu fiz, as trocas, levando roupas antigas dos meus filhos, comprando roupas pra minha terceira filha, que tava na minha barriga na época. Porque eu tenho 3 filhos pequenos que perdem muita roupa e precisam de muita roupa. Então eu tô sempre trocando, porque eu deixo lá, transformo em crédito e troco por roupas lá mesmo. Eu acabo não vendendo e ficando com dinheiro comigo, então eu nem chamo de vender. Não vendo roupas na internet, na OLX ou no Enjoei ou de outras maneiras, no Facebook, não vendo. Porque eu simplesmente não tenho paciência. E pra mim vale muito a pena fazer essa troca, né? Eu tô sempre precisando de roupa de criança. Faço algumas doações sim. Não faço pra parentes próximos, porque não tenho, assim. Mas faço doações em igreja, ou se alguma pessoa me pede, eu sempre tenho roupas dos meus filhos disponíveis que eles não precisam mais. Então eu faço um pouco dos dois. Mas eu gosto bastante do Cresci e Perdi, vale super a pena. Bebê previsto para ser grandão. Devo comprar roupa da Up Baby RN ou P? Eu já dei essa dica também. Quando eu fiz uma série de vlogs quando eu tava fazendo o enxoval, organizando o enxoval da minha terceira filha agora na minha terceira gestação, né? Ou pegando as roupas antigas dos meus filhos, ou limpando o cômodo, lavando a roupa. Que é, se o seu bebê tá previsto para nascer a termo, dentro do peso esperado, não vale a pena comprar roupa RN. Compra P, vai ficar um pouquinho grande nos primeiros dias se o bebê estiver dentro daquilo que é esperado, mas as roupas de forma menor, elas vão ficar ok. Então tenta colocar na mala de maternidade, botar para usar nos primeiros dias aquelas que tem a forma um pouco menor, mas não vejo necessidade de comprar roupa RN. E se o bebê tá previsto para ser grandão, né? E pelo que ela fala no comentário, ele é grandão. Aquela coisa da ultrassom, né? Que o médico fala, o bebê é grandão, né? Mas se o bebê não vai ter nenhuma condição especial, roupas M vão servir super bem. E se o bebê não é grandão, ou se vai ser um pouco menor, mas dentro daquela faixa de normalidade, roupas P servem super bem. Se você ganhar roupa RN, ok, usa, bota pra usar logo, mas não vejo necessidade nenhuma de roupa RN. A não ser se for assim, o bebê acha que vai ser prematuro, os gêmeos costumam nascer um pouquinho menor também, mas é isso. Qual marca de fralda de ombro e boca você indica? Estou achando os panos finos. Então, eu não tive esse problema, porque o que acontece? Realmente, eu comprei um pacotinho de fralda de boca pro meu filho, porque eu queria uma coisa mais azulzinha, já que eu tinha um mundo rosa quando eu tive minha primeira filha. O segundo é menina, eu queria alguma coisinha azul, eu comprei. Eu, assim, me decepcionei demais com a qualidade do pano. Por quê? Pra minha filha, o que eu usei com ela? Os panos que eu usei com ela, né? Eu usei os panos que eram meus, as fraldas que a minha mãe guardou, lavou e usei com ela. E uns panos que a minha mãe encomendou de uma costureira do interior. Então, uma coisa assim, muito mais bem cuidada. Não foi um pano que eu comprei numa lojinha que eu fiz isso com meu segundo filho e foi bem ruim. Então, eu não tenho marca pra indicar, eu tive essa sorte, né? Então, se você tiver uma costureira de confiança, compra o tecido e pede pra ela fazer. Não deve ser uma coisa muito difícil de fazer, muitas pessoas têm costureira em casa, mas realmente, assim, os paninhos que a gente encontra por aí pra comprar nesses pacotinhos fechados, então, eles se destroem com o tempo. Eu dou hoje pros meus filhos brincar, ou por quando a gente tem que limpar o nariz dos mais velhos, né? Porque o bebê, ele tá usando pano ali o tempo todo, então tá lavando, tá no varal, tá no balde, tá usando. Mas os mais velhos, quando ficam resfriados, ficam com o narizinho um pouco ruim, esses que eu dou pra eles. Porque realmente, a qualidade tá difícil. Até que idade é seguro usar aquele berço acoplado à cama que você indicou no YouTube? Obrigada.
deve ser aquele Coolbed Side by Side. Eu já falei desse berço aqui também, eu tenho um vídeo inteiro de berço nesse canal. Eu vou deixar linkado aqui, porque esse vídeo é muito completo, de todos os tipos de berço e variações, né? Ajuda muito a quem tá pensando em comprar berço. Mas o que acontece? Para esse tipo de berço, Coolbed Side by Side, ou se você vai pensar num mini berço, ou se você vai pensar num Moisés, você tem que levar duas coisas em consideração. A primeira é o peso do bebê, você tem que levar em consideração o peso que o fabricante está determinando que seja usado, né? Você vai usar, o fabricante fala, usa até um bebê de 10 quilos. Você tem que seguir isso, porque são normas de segurança que você deve obedecer. A segunda coisa é, se o bebê começa a rolar muito, ficar em pé, descarta. Esse berço, esse Coolbed Side by Side, né? Se o bebê começa a rolar, e muitos começam a rolar com 3 meses, minha filha de 4 já rola. Isso é um problema, porque ele vai rolar pra cima de você, já que ele tem aquela abertura. O que esse problema não vai ter nos mini berços, mas vai ter quando o bebê começa a ficar em pé. Porque ele não desce, eu acho que a grade não desce. A grade não, o estrado. A grade é bom que não desça mesmo, né? Mas no geral, isso só funciona até 6 meses. Não tem como passar muito disso. Não tem como passar muito disso, porque não fica mais seguro, então... eu nunca tive esse tipo de berço. Acho que facilita demais nos primeiros meses, mas não dá pra usar muito além disso. E a última pergunta é muito interessante. Ela até fala que é muito interessante, que é uma coisa que você se arrependeu de não ter feito quando estava grávida. E assim, eu tava vendo, né, agora o vídeo, eu dei uma pausa pra pensar e eu acho que não tenho, não. Por quê? Depois que eu tive os meus filhos, uma coisa que eu sinto mais falta de fazer, né, por causa da rotina e das coisas, é sentar e ler num silêncio absoluto. Sentar e ler, ou ir num café, pedir uma torta e ficar lendo. E eu lembro que quando eu tava grávida da minha primeira filha, eu não tinha outras crianças em casa, no sábado de manhã, ou eu saía pra andar, né, eu sempre tive esse costume de sair pra andar no sábado de manhã, mas aí com os filhos eu levo eles atrás. Mas muitas vezes eu passava a manhã inteira lendo, sentada. Eu fazia isso muito quando eu tava grávida. Meu marido ia trabalhar, eu tava em casa sozinha grávida, eu ficava a manhã inteira lendo. Com certeza, se eu não tivesse feito isso, isso ia estar nessa lista. Passar o sábado inteiro, a manhã do sábado lendo. Porque são duas coisas que eu gosto muito de fazer no sábado de manhã. Que é sentar e ler a manhã inteira, ou ir pra rua, ir pro parquinho. Isso eu faço com eles, né? Óbvio que eu não ia pro parquinho quando eu tava grávida e não tinha outra criança. Mas foi isso. Então fica de dica pra quem tá grávida, né? Faça uma coisa que você acha que você não vai conseguir fazer depois que seus filhos nascerem. No meu caso é isso, ler com uma xícara de café do lado. Sim. Então é isso, essas foram as minhas respostas, a minha opinião para perguntas que não foram feitas para mim, mas eu espero que tenha ajudado, né, a quem possivelmente tenha esse tipo de dúvida ou mãe de primeira viagem, já que são perguntas muito pertinentes. Eu espero ter ajudado. Se você ficou até aqui nesse vídeo, deixa um joinha pra mim, vai lá assistir os outros vídeos que eu comentei aqui, que eles com certeza vão ajudar. Pessoas que assistiram já comentaram falando que estão ajudando muito. Um beijo e até a próxima dica.